onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos, neste domingo, dia 17 de maio, nossa classe está seguindo a revista Expressão. Suas escolhas têm efeitos, Davi e Salomão, ascensão e queda. São as últimas lições desse trimestre. A lição de hoje é a lição de número 10. Valores que formam e sustentam o reino. Salomão se torna rei. A gente vinha estudando sobre Davi, como está na capa da revista, né? Davi e agora Salomão. E nos dois tem o mesmo aspecto, a parte de ascensão e a parte de queda. O texto base, que vocês podem abrir e acompanhar aí em casa se quiserem, encontra-se no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 12. O texto correlato, quer dizer, onde encontra-se a mesma passagem com algumas diferenças, ela encontra-se no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do verso 22 até o verso 26, que fala sobre Salomão quando ele é proclamado rei. E o outro texto ele está também no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, no verso 26 até o verso 30, que fala justamente da morte de Davi. Antes da gente fazer a leitura do texto base, que a gente vai dar uma lida por cada capítulo que a gente for lendo, eu gostaria de começar fazendo justamente a leitura desse primeiro texto que fala justamente da morte de Davi. Se encontra então no capítulo 29, né, do primeiro livro das Crônicas, no verso 26 até o 30. Acompanhe aí na Bíblia de vocês com reverência, eu vou fazer a leitura. A morte de Davi. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. 7 em Hebrom, 7 e em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registradas por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Em resumo, a notícia da morte de Davi, narrada no livro das Crônicas, ela fala não somente da sua morte, mas tudo que aconteceu no seu reinado, no seu reino, com o povo de Israel, baseado na estar submisso à vontade e à lei do Senhor, e também nos reinos que circundavam o povo de Israel. Para começar, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, sou grato, Pai, porque Tu nos permite, Senhor, em tempos de pandemia, que continuemos, ó Pai, com a mesma fé, com a mesma certeza, com a mesma esperança, ó Pai. Turbulências também políticas, ó Pai, que causam divergência entre o povo, nos faz robustecer, ó Pai, o nosso sentimento de que Tu estás no comando de tudo, ó Pai. Fica com mais esta lição, ó Pai,
através dessa lição, falando especificamente de Salomão, que nós possamos crescer em sabedoria, estatura e graça, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor, amém. Bom, essa lição, só para a gente fazer um resumo cronológico que a gente vinha vindo nas lições, a gente vinha tratando da vida de Davi, suas conquistas. Eu tinha dado a lição de números, não me lembro, que foi com a conquista de, nós estamos na 10, né? A lição passada foi a Vânia, que deu sobre a diferença que faz o perdão. Eu dei a lição de número 6, provas do favor de Deus, que falava sobre a conquista de Jerusalém. E nós chegamos justamente, meus irmãos, nessa lição que ela mostra a transição dos últimos dias de Davi, na velhice de Davi, e como rei, especificamente sua morte, né? Mostra a morte de Davi, nós vamos ler, nós já lemos aqui, e o início de reinado de Salomão. Na verdade, como diz no título, né? Valores que formam e sustentam o reino, mas fala, Salomão se torna rei. O enfoque é a assunção de Salomão ao trono. Mas algumas coisas, né, cronologicamente, vão ser exploradas nas lições pelos colegas professores nas demais lições, mas nós precisamos explorar alguns detalhes que serão explorados com mais riqueza nas próximas lições. Mas também a gente vai ver que essa transição da velhice para a assunção do trono, houve uma curva aí de Adonias, que tentou usurpar num golpe o trono, e também que Davi, ele instruiu Salomão, seu filho, na manutenção dos valores que formam e sustentam o reino. E quais são esses valores que sustentam o reino? O reino é sustentado por valores ditados pelo Senhor, valores como verdade, como amor, como paz, como integridade, como obediência, valores que vão ser explorados no item 4 dessa lição, justamente quando Davi dá as instruções para Salomão e depois ele acaba morrendo. Então, só também lembrando, quem foi ou quem é Salomão? Salomão é filho de Davi com Batseba. Vocês se lembram que o episódio que Davi ele cometeu o pecado, né? Ele acabou mandando o marido de Batseba, Urias, general Urias, para a guerra, e ele coabitou com Batseba, e desse fruto desse pecado ela ficou grávida. Urias foi morto na guerra, e esse filho primeiro dessa primeira ter coabitado, esse filho morre. Essa morte desse filho ele causa uma profunda tristeza, mas Davi é reconciliado com Deus, ele confessa o seu pecado e acaba se reconciliando, e Batseba, ela acaba se tornando esposa de Davi, e depois eles se coabitam novamente, já como marido e mulher, e o fruto desse amor, já como marido e mulher, é Salomão. Salomão, ele foi considerado o homem mais sábio e mais rico do seu tempo. Eu disse que essa aqui é só um resumo cronológico. Você fala, Salomão, a sabedoria de Salomão, ela foi tão notória e conhecida que vocês, irmãos, vocês se lembram, por exemplo, que todas as questões eram levadas para Salomão. Vocês se lembram daquelas duas mães que levam uma criança para Salomão decidir quem era mãe e quem não era, e sabiamente ele fala que ia cortar a criança no meio da metade de cada um. Vocês se lembram também que a rainha de Sabá, ela visita Salomão. E também vocês se lembram que não coube a Davi, seu pai, a construção do templo em Jerusalém. Lembra? Foi conquistada na lição número 6, conquistada Jerusalém, que pertencia aos jebuseus. E Davi começou a fazer o cerco, construir a cidade de Davi. Mas o templo coube a Salomão. Por que eu falo ascensão e queda, né? Nós falamos de Davi e Salomão, porque, porém, um homem tão sábio, né? Enquanto ele andou nos caminhos, né, do Senhor, ele foi um homem sábio, rico,
mas ele se perdeu na idolatria no fim da vida e ele provocou a divisão do reino. Tanto que eu gostaria de, antes mesmo da assunção ao reino, ler esse texto. Se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 1 a 4, que fala justamente da idolatria de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. 700 com 300 são 1000 mulheres. E suas mulheres perverteram o coração. Sendo já velho, Salomão, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. O texto, a lição, está dividida em 4 pontos. É uma só, mas só para na cronologia, talvez vamos falar tudo na sequência, mas a primeira parte dessa lição, ela fala com relação à velhice de Davi, e que Salomão ele foi rei pela graça. Por que ele foi rei pela graça? Esse primeiro texto encontra-se no livro 1 Reis, capítulo 1, de 1 a 4. O segundo trecho é justamente devido à situação que o povo que Davi se encontrava. Adonias, num segundo momento, tenta tomar o trono, e isso tem consequências. Isso está na continuação do primeiro texto, 1 Reis 1, de 5 a 31. A gente também vai falar quem era Adonias. O terceiro ponto fala justamente do texto que Salomão é entronizado rei por Davi. O quarto ponto, justamente, Davi dá instruções a Salomão e morre. E isso encontra-se no livro de 1 Reis 2, de 1 a 12. 1 Reis 2, de 1 a 12. O primeiro ponto que fala que Salomão é rei pela graça, então primeiro a gente poderia ler, para começar, esse primeiro texto que se encontra no primeiro livro de Reis, de 1 a 4, que fala sobre a velhice de Davi. Sendo o rei Davi já velho e entrando em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procura-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, seria uma cuidadora, e durma nos seus braços para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Porém o rei não a possuiu. E simplesmente arrumaram uma cuidadora. Não tem conotação de outra maneira, até que a própria Bíblia deixa claro que o rei não a havia possuído. Qual a situação que se encontrava o povo, e o reinado do próprio Davi, como Davi se encontrava? Só lembrando que Davi começou a reinar com 30 anos. Reinou em Hebrom por 7 anos e em Jerusalém por 33. Então, 30 anos, ele começou a reinar. Se ele reinou em Hebrom 7 mais 33 são 40, 30 que ele começou com mais 40, Davi se encontrava com 70 anos. E literalmente nesse texto que nós lemos, a Bíblia fala que Davi ele encontrava-se velho demais ao ponto de ele não conseguir se aquecer ao seu próprio corpo, e quanto mais exercer a função de rei. E na verdade havia necessidade da continuidade do reino, por quê? Porque da linhagem de Davi viria o Cristo, o Salvador, que seria chamado de filho de Davi.
E Salomão, como eu disse, né, era filho de Davi com Batseba. O nome, a palavra Salomão, ela é derivado da palavra paz. O Davi, sendo velho, entregou o filho Salomão aos cuidados do profeta Natã, que o chamou de Jedidias, que quer dizer por amor do Senhor. E por que então rei pela graça? É que a ascensão do trono, né, de Salomão, ele não teria condições de, pelos próprios méritos naturais, linhagem, ele não seria rei, ele era o filho mais novo de Davi. Mas, contudo, um verso importante que vai servir depois para um outro verso que nós vamos ler no outro texto, diz que o Senhor o amou, segundo Samuel 12, 2 Samuel 12, versículo 24 e 25. 2 Samuel 12, 24 e 25. Diz o seguinte: então Davi veio a Batseba, consolou-a e deitou-se com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Esse detalhe é muito importante. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Jedidias por amor do Senhor. A vida de Salomão, né, ele está associada, né, na união de Davi com Batseba, né, pelas consequências do pecado, né? E Davi, ele entendeu que quando Deus lhe deu um filho, deu essa oportunidade, ele entendeu como um novo ponto de partida, né, para o seu reino, e prometeu em 1 Reis 1,13, ele havia prometido para Batseba que Salomão seria o futuro rei, quer dizer, quando Davi se fosse os seus dias, ele seria o futuro rei. E esse propósito era conhecido tanto de Batseba quanto do profeta Natã. O próprio profeta mostrava que essa era a vontade de Deus. Por quê? Porque ele chamava justamente Salomão de Jedidias, que é amado do Senhor. E Salomão era a maior prova de que o reino não era conquistado por mérito, mas sim por misericórdia divina e por vontade divina. Acontece, porém, que todo o reino, toda a situação, todo o país, ele tem uma forte oposição do reino. E o que aconteceu? Estando Davi velho, enfraquecido, Adonias, que era filho de Davi com quem? Filho de Davi com Agite. Fazendo então um parênteses, né, com relação a quem era Adonias, né, os filhos de Davi, nós temos, por exemplo, o primeiro filho de Davi, porque ele teve filhos em Hebron e filhos em Israel, em Jerusalém. Primeiro, nos 7 anos que ele reinou em Hebron, ele teve 6 filhos. Depois ele reinou em Jerusalém 33 anos, ele teve mais 11 filhos. Um total de 17 filhos, que a Bíblia, imagine-se que Davi tinha tido outros filhos, mas que a Bíblia registrou são esses filhos. Então, com relação, o Amnon foi o primeiro filho que ele teve, com a mãe era Ainoã, a esposa era Ainoã. O segundo era Quileade, a esposa era Abigail. Terceiro, Absalão, que perseguiu a Davi, foi com Maca. O quarto filho, esse daí que está tentando usurpar o trono, Adonias, foi com Agite. O quinto filho foi Cefatias, filho com a esposa Abital. E o sexto filho, Itreão, foi com Egla. 6 filhos em Hebron, durante 7 anos. Depois, em Jerusalém, que ele reinou por 33 anos, ele teve mais 4. Samua, Sobabe, Natã e Salomão, filho de Batseba. Mais 4. Ibar, Elisua, Nefeg e Jafia. E mais 3, Elisama, Eliada e Elifelete. Um total de 11 filhos. E justamente este filho, Adonias, percebendo que Davi estava velho, estava enfraquecido, ele decidiu assumir o governo em Israel. Esse texto ele vai do 1 Reis 1, capítulo 1, do versículo 5 até o 31. Eu vou dar uma resumida.
Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou ele sozinho, toma a decisão. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se com ele Joabe, importante, que era chefe do exército, Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que segundo o ajudavam. Porém, esse que tem um porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, Simei, rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Por quê? Porque eles defendiam que a decisão de assunção, quem escolhia o rei, era a decisão de Deus e do rei com relação à sucessão do trono. E Adonias usurpou isso daí. Adonias imolou ovelhas e bois, animais cevados, junto à pedra de Zoelete, e convidou os filhos do rei, todos os homens de Judá. Porém, o profeta Natã, Benaia, os valentes de Davi, Salomão, seu irmão, não convidou. O que acontece? Natã e Batseba, vendo isso, eles comparecem até Davi e fala, né? 11. Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, seu filho. Bom, Salomão, Natã e Batseba combinaram de chegar e apresentar perante Davi, justamente para que eles dessem apresentassem essa causa aí para Davi, para que Davi resolvesse o que estava acontecendo. E depois de ter com o rei, né, tanto Batseba como o profeta Natã, o rei Davi, embora acamado, ele fala, respondeu o rei Davi, disse: chamai a Batseba. Ela se apresentou. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, que é falando daquele episódio com Batseba, farei que no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. O que acontece com esse lance de Adonias? Como eu disse, ele era bonito, um filho lindo, não havia sido contrariado pelo seu pai, né? Seu pai tinha te colocado na posição, né? Ele se juntou com alguns, né? O chefe da guarda, né? Comandante Joabe, sacerdote Abiatar. Só que tinha aqueles que ele enfrentou a posição, no caso de Zadok, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta que vai com Batseba, e porque ele sabia que a decisão com relação ao trono era de Davi, do próprio Deus. E o que Adonias fez? Ele tentou dar um golpe, ele reuniu uma força militar, né? Chamou as autoridades de Judá, e ele se proclamaria a rei, usaria da força, né, contra o povo e contra Davi, que estava acamado. A situação é uma situação muito grave. Por quê? Porque todo o reino poderia ser afetado, inclusive era risco de vida com relação a Batseba e Salomão, porque uma das primeiras providências com certeza seria tomar alguma atitude com relação a eles. Por isso que o profeta Natã chamou Batseba e falou para que ela apresentasse sua questão com ele. Importante a gente tirar de lição, uma preciosa lição de como agir diante de uma ameaça, de uma injustiça, foi fazer valer a promessa do rei, que mesmo enfraquecido, ele tomou as providências do que tinha que ser feito, né? Se apresentaram, Natã e Batseba se apresentaram diante do rei, e o rei pede para ele tomar uma decisão. A gente vê que nos dias de hoje, né, é muito comum, né, a prática de suborno, né, de vários setores da sociedade, né, que para conseguir seus intentos e chega a ser humilhante, né, para quem não dispõe de recursos ver isso acontecendo. Outra coisa que a gente tem visto também é uma teologia que tem entrado pela igreja evangélica,
é justamente com uma teologia da exigência e da determinação, né? E cada vez menos pessoas se humilham e suplicam ao Senhor. O texto de 1 Pedro 5, 6 e 7, ele fala: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Batseba e Natã não reconheciam a autoridade de Adonias, porque sabia que Deus tinha um plano, né? E os planos de Deus, como falou Jó, né, em 42:2, Jó fala que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, né, quando Jó ora pedindo. Do verso 32 ao 40, Salomão, ele é entronizado rei, né? Ele é entronizado rei. O que Davi fez depois dele? O que ele fez? Ele chamou Zadok, sacerdote, Natã, profeta, e Benaia, e eles se apresentaram. Ele disse: tomai convosco os servos e fazei Salomão montar na minha mula e levai a Gion. Interessante que a figura da mula aí, ele já dá toda a pompa real, todas as circunstâncias que o povo reconheceria que era justamente Salomão sentado na mula do rei. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ungiram rei sobre Israel e pediu para que tocasse a trombeta. Subireis, pois, e virais, sentar no meu trono, pois é quem reinará em meu lugar, porque eu ordenei que seja ele príncipe. Então, como disse o Senhor, foi com o rei, e desceu Zadok, sacerdote, Natã, profeta, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi, e levar a Gion. Zadok, sacerdote, tomou o tabernáculo, o chifre de azeite, e ungiu Salomão, tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! E o povo se alegrou sobremaneira, né, que houve como um grande clamor e que fendesse a terra. Acontece que nesse período Adonias e o pessoal que estava com ele, o que eles fizeram? Eles se alertaram. Por quê? Porque eles ficaram sabendo, né, ouviram que o ruído na cidade e tal, e trouxeram boas novas para ele, dizendo que o rei Davi havia constituído a Salomão como rei, e que ele tinha enviado a Natã, o profeta, o sacerdote Zadok, e fizeram montar na mula que era do rei. Outra coisa, né, que os oficiais fizeram saber, congratular, vieram-se já quando ele já tinha sido ungido rei, e falaram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Assim disse o rei: bendito Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os próprios olhos. O que aconteceu? Adonias falou: eles vão me matar. E o que ele fez? Adonias, ele pegou numa das pontas do altar do templo, né, e pedindo e disse a Salomão, né, que ele estava com medo, pegou numas pontas do altar e pediu para que jurasse que não mataria. Salomão falou: vai para casa, né, e que eu não vou te matar e tal. E ele desceu do altar. Mas essa questão já é questão imediata, a questão da assunção do trono, que é o foco da nossa lição. Acontece, porém, que Davi, ele está em vias, tanto que isso é uma fala dele, ele chama, ele está nos últimos momentos, ele está nos finalmente, tanto que ele dá as instruções e ele morre. Ele passa, então, como que é toda essa passagem, essa intronização que é feita, né? O trecho fala o seguinte, que eu vou ler para vocês, que fala de Davi, 1 Reis 2, de 1 a 12, mas no final ainda do primeiro capítulo, né, 29 e 30 do capítulo 1, ele fala: então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma e toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim. E aquela não era uma decisão política e nem uma decisão pessoal. Por isso que eu falei para vocês, prestem atenção naquela frase que fala que Deus o amou.
A escolha de Salomão era uma resposta à graça redentora que havia resgatado Davi do seu pecado. A vida de Davi foi restaurada, o Senhor restabeleceu Davi ao trono e a permanência do seu reino. E não eram homens que governavam Israel. O trono de Davi pertencia ao Senhor e seria dado àquele que Deus escolheu e amou. Por isso que aquele texto de 2 Samuel 12, 24 e 25 fala: o Senhor o amou, o sucessor de Davi, Deus havia escolhido, era Salomão. E Davi começa o texto de 1 a 12, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ele sabia que ele ia morrer, né? Ele já estava falando para Salomão: coragem, pois, de ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, que andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração, de toda a tua alma, nunca te faltará sucessor ao trono. Aí ele fala com relação a alguns que tinham sido mortos em guerra, que ele fala: toma cuidado, ele passa orientações com fulano, com ciclano, Simei, no 9. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer, e para que as suas cãs é cabelos grisalhos, dê sua sepultura com sangue. No verso 10, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo de Davi, reinou sobre Israel 40 anos, né? 7 em Hebron, 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. O que é que foi que aconteceu? Davi chamou seu filho, ele foi ungido, eles fizeram assentar no trono. Davi fez isso enquanto estava vivo. A ordem do rei era a vontade do Senhor. E quando ele falou, ele rogou bênçãos para o seu filho. Quando Salomão foi ungido perante os olhos de todo o tabernáculo, de todo o povo, né? O povo entendeu. E até mesmo Davi, que ele estava deitado no seu leito, se inclinou diante de Salomão, ele como o rei que estava saindo perante o rei que estava entrando, né? E era o cumprimento da promessa da graça do Senhor, confirmava um sucessor do trono de Davi, Salomão. Quanto aos conselhos, as instruções que Davi deu a Salomão, essas instruções seriam as últimas palavras, né? Serve tanto para Salomão como serve para nós, valores que devem ser cultivado em todo o tempo, valores com compromisso com os mandamentos, né, que é a palavra do Senhor, valores com confiança na promessa, né? Salomão se devia levar sempre que ele tinha chegado àquela posição devido ao favor de Deus sobre Davi, não foram os seus méritos que levaram até ali, os méritos que sustentariam o trono. Salomão deveria lembrar que ele deveria viver na dependência do Senhor. Inclusive, Davi, ele fala com relação à execução da justiça, mesmo contra os poderosos, que é os versículos aí do capítulo 2, ele fala que ele reconheceu os seus erros como rei, ele está passando a limpo os seus erros, para que o próprio seu filho, como rei, não cometesse os mesmos erros, né? E Salomão, ele devia lembrar da bondade com os homens de bem e de agir com rigor com aqueles que agiram traiçoeiramente em tempos de paz, né? E Salomão, ele recebe, né? E ele recebe os conselhos, as instruções, e seu pai morre. A gente tira algumas conclusões, né, com relação a esses valores de compromisso com os mandamentos, confiança na promessa, execução da justiça, bondade com os homens de bem, são conselhos, né, que contrariam os conceitos humanos de hoje. Essa é uma conclusão que a gente tira,
Por quê? Porque Deus manifestou graça conduzindo a Salomão ao trono de Israel. Enquanto Salomão se conduziu por esses princípios, ele foi o maior rei que Israel teve. E depois ele acabou se desviando do caminho. Eu gostaria de encerrar essa lição de hoje com uma oração de Davi que se encontra no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, 29, capítulo 29, verso 11, 12, 13 e 19. A oração de Davi diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, e Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. E finalmente, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os Teus mandamentos, os Teus testemunhos e os Teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para qual providenciei. Ele termina a sua fala e sua oração justamente falando dos valores do reino. Guardar coração íntegro, guardar os Teus mandamentos, os Teus testemunhos e os Teus estatutos. Em nome de Jesus. Amém.